Caso de obsessão alienígena. Bom, esse relato aconteceu em São Paulo, onde um rapaz chamado Gabriel apresenta deparar com 3 pessoas parecidas com um OVNI. Eu me chamo Jonathan Lima e você está no canal Em Procedimento. Eu me chamo Cássio Henrique. Então, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal e bora com a obsessão alienígena. Esse rapaz teve uma ideia de dar um passeio no campo. Enquanto ele estava dando um passeio no campo, ele estava brincando lá com seus amigos, sua família, e ele de repente entrou dentro da mata, foi dar um passeio só, que ele estava muito estressado. Quando de repente ele olha para o céu, ele vê 3 luzes que parecem ser um disco voador. Aí ele começa a caminhar. Ele pensou que era algum experimento social do governo, então ele nem ligou, ele continuou caminhando. E que ele olha para trás, ele viu essas 3 naves descendo em direção a ele, e ele começa a correr. E quando ele olha para frente, 3 rapazes aparecem na frente dele, que parece ser com aparição pálida. E ele se perguntou: quem são vocês? Quem são vocês? Falando, e as 3 pessoas nada de responder. Então ele de repente acorda dentro da nave. E nesse exato momento que eles estavam fazendo esse tratamento, ele acaba acordando bem na hora quando vai acontecer esse tratamento. Aí, quando ele acorda, ele deparou com 3 pessoas humanoide com aparência muito macabra. E aí, foi aí que ele pensou: o que será isso? Ele perguntou como é que era o nome das pessoas, as pessoas nada de responder. De repente, chega mais duas criaturas mais menor, mais pequena. E aí, pega na mão dele e ele começa a levar choque do nada. E aí quando ele começa a levar choque, ele começa a ficar bem fraco. De repente, ele começa a ver um telão que parecia ser um cinema. E aí, essas criaturas colocaram um vídeo dele caminhando no campo. Quando ele estava preso, que parecia ser uma força magnética, ele aperta no botão, que tinha lá um botão. E aí, desativa toda essa força magnética e ele começa a correr, caminhando passivelmente no céu, na nave. E ele estava caminhando, ele encontrou uma porta. Ele encontrou essa porta. Quando ele abriu a porta, ele viu umas 10 pessoas totalmente em coma, deitados nas suas cadeiras. E ele começou a imaginar: o que são essas pessoas? O que são essas pessoas? O que são essas criaturas? E aí ele continuou caminhando, quando de repente ele olha para trás, as 3 pessoas olhando para ele. E aí ele começa a correr, e quando de repente ele acorda no mesmo local, no campo. E aí ele pensou: vou contar para meus familiares. Quando ele contou, praticamente ninguém acreditou nele. E aí ele ficou pensando: acredite se quiser, só que o que eu vi ali foram OVNIs. Como foi que isso aconteceu? Ele falou: bom, eu estava andando no campo, de repente chegaram 3 naves e me levaram para cima. Chegaram lá, eu vi 3 pessoas macabras olhando diretamente para mim. E aí eu desmaiei. Quando no final de tudo, eu encontrei lá umas 10 pessoas em coma, totalmente com as forças magnéticas no corpo, sem poder se soltar. E aí, totalmente, quando eu me acordei, eu já estava aqui. Quando ele olha de repente para um de seus braços, vê uma marca do símbolo do infinito, escrito OVNIs Área 51. Bom, se você não sabe, a Área 51 é um lugar onde cria praticamente os alienígenas. Lá é praticamente um laboratório onde fazem experimentos sociais com pessoas, animais. E aí foi aí que surgiram os alienígenas, a Área 51. E esse relato começou a se espalhar por revistas, jornais e TV. Esse rapaz foi chamado ao vivo para contar esse relato, tudo sobre o que aconteceu sobre ele. Ele contou no programa ao vivo. Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder as notificações. Então, o vídeo de hoje foi esse: casos de obsessão alienígena. Então, não sabemos se é verdade ou se é mentira, mas ele contou. Então, esse parece ser completamente verdade, que ele falou que essas 3 pessoas tinham uma aparência muito pálida, que parecia ser alienígena. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreva-se no canal e vamos ficando por aqui.